Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa videoaula aí da semana 3. Começando então pelo nosso assunto aí de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Esses dois sistemas aí de coordenadas, né, cilíndricas e esféricas, serão importantes aí no cálculo diferencial e no cálculo integral, agora vetorial, né? Então vamos ver o que se trata essas coordenadas. Então, gente, começando lá com o nosso sistema ortogonal aí, nosso plano cartesiano, né? Como é que a gente faz para representar o ponto P de coordenadas x e y? A gente vem aqui no eixo x, né, eixo das abscissas, marca o valor real x, claro, há tantos pontos do plano quantas pares ordenadas, né, de R2, aí, R vezes R, R2. Depois, paralelamente aqui ao eixo Y, né, nós caminhamos aí verticalmente até o valor Y e está aí o nosso ponto representado. E aí, essas coordenadas, então, nós estamos utilizando aí coordenadas que nós chamamos retangulares. Retangulares. Se a gente observar, né, a figura aí que forma é precisamente um retângulo. Mas existe um outro sistema de coordenadas, uma outra maneira de representar os pontos do plano, que vocês viram lá do cálculo 2, né, que são as coordenadas polares. Aí agora, então, se a gente começa com o nosso sistema de coordenadas aí, e o ponto xy, nós podemos medir aí desde a origem um determinado tamanho, aqui, né, até o pontinho P, que é a distância do ponto P até a origem, né, que a gente chama de R, e, né, esse segmento aqui forma um ângulo θ com o eixo x. E aí, então, a gente sabe aqui das coordenadas que seriam x e y, o tamanho do vetor ou a distância do ponto até a origem é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e o θ, né, é tal que a sua tangente, aqui cateto oposto sobre cateto adjacente, y sobre x. E claro, né, aqui para o eixo a gente tem o ângulo de 90 graus. Mas enfim, e aí então essas são as chamadas coordenadas polares. Não vou entrar em detalhe, é só para a gente fazer a analogia. Tá? E aí, para passar dessas para as retangulares novamente, né, a gente tem x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. E aí, variando, né, o r entre 0, vou denotar assim, de 0 a mais infinito, e o θ de 0 a 2π, deixar aberto aí, a gente tem novamente o R2, todos os pontos do plano. Então, são dois sistemas de coordenadas diferentes, mas que representam todos os pontos do plano. E agora, se a gente quiser pensar isso para R3. Agora, para R3, né, nós estamos em 3 dimensões, vamos ter os pontos de coordenadas x, y, z. Novamente, né, marcamos o x, caminhamos aqui paralelamente ao eixo y, marcamos o y e subimos ou descemos, aí, a depender, né, se as coordenadas z é positiva ou negativa, até aí a coordenada z. Novamente, essas daí são as coordenadas retangulares. Uma outra maneira de fazer de representar essa representação do ponto vão ser então as coordenadas cilíndricas e as coordenadas aqui em vermelho esféricas. Então, nas cilíndricas e nas esféricas a gente vai estar utilizando o seguinte, ó,
A gente vai fazer a projeção desse pontinho lá no plano XY. Essa projeção desse ponto vai gerar aqui um vetorzinho no plano, certo? Ele vai ter aqui um certo tamanho R e vai formar novamente aqui com o eixo X o ângulo θ, tá bom? Para as cilíndricas vai bastar essas duas coordenadas e o Z. Para as esféricas a gente ainda vai adicionar aqui, ó, vai traçar um segmento da origem até esse ponto e a gente vai medir aqui, ó, esse ângulo formado entre esse segmento e o eixo Z, que a gente vai chamar de φ, tá? E aí na esférica a gente vai estar usando esse terceiro ângulo. Então agora a gente vou passar para as figuras que são mais ilustrativas e a gente vai ver como passar de uma para outra sistema de coordenadas. Aí, gente, então, desenho aí dos nossos sistemas de coordenadas. Então, as retangulares, né, o usual, como a gente marca, representa os pontos, aí x, y, z. As cilíndricas, que agora vão ser coordenadas do tipo r, θ, z. O r é maior ou igual que zero, é sempre essa distância aqui da projeção do ponto, da distância entre a origem, né, e até a projeção aqui no plano. O θ varia de 0 a 2π, que é então da volta toda, né? Que é aqui o ângulo formado com o eixo x da projeção. E o nosso z ele continua variando em r, tá? Ele vai ser a altura, ok? Então aqui, se a gente observa, né, a figura aqui nas retangulares, formada aí para representar o ponto, era um paralelepípedo, certo? Agora aqui nas cilíndricas, ela já vai ser um cilindro, né? Exatamente. E nas esféricas, o que a gente vai ter? Vai ter essa projeção, então vai ter o ρ, θ, φ, vão ser coordenadas desse tipo. O ρ é o tamanho, né, da projeção ali. Aliás, da projeção não. O ρ é o tamanho, é a distância da origem até o ponto. Aqui não, né? O R vai ser a distância da origem até a projeção do ponto. Aqui não, aqui vai ser a distância da origem até o ponto. O θ é o ângulo formado entre o eixo x aqui com a projeção do ponto no plano XY. E o φ é aquele ângulo ali que eu comentei, que é formado então aí entre esse segmento aqui, né, até o ponto, o vetor, e o eixo z, ok? Ó, agora o que a gente percebe? Então o ρ, que é essa distância, é sempre maior ou igual que zero. O θ novamente varia entre 0 a 2π, dá a volta. Só que agora o φ ele só varia entre 0 e π. Veja que o φ é essa abertura. Ó. Quando φ atinge π sobre 2, observe que ele está no plano xy, ok? E quando φ atinge π, observe que ele está lá no semi-espaço inferior do sistema, inferior aí em relação ao plano XY. Né? O plano XY divide aí em dois semi-espaços. Quando φ é maior que π sobre 2, ele está lá no semi-espaço inferior, ok? Então, o φ é só de 0 a π, meia volta, ok? E assim a gente também consegue representar todos os pontos. E aí, é claro, né, o desenho formado aí é uma esfera, e a gente está vendo só um hemisfério, né? Agora, gente, a gente vai olhar um pouquinho para as superfícies constantes. Então, aqui, quais são as constantes, né? A gente tem as superfícies x igual a x0, y igual a y0 e z igual a z0. O que essas superfícies formam aí, né? Veja que a gente está tomando uma como constante, uma das coordenadas como constante, fixando uma coordenada, e as outras duas variam, né? Então, explorando aqui o nosso GeoGebra 3D um pouquinho, fixando aí, então, por exemplo, a variável x igual a 3, que a gente obtém aí, então, é um plano, paralelo ao plano xz aí, né? Desculpe, aliás, paralelo ao plano yz, certo? E as variáveis y e z variam aí livremente em todos os reais. Agora,
Analogamente, né, se a gente fixa o y, um plano aí paralelo ao XZ, e fixando o Z, um plano aí paralelo ao plano XY, aí na altura eu usei ali o valor 3, ok? Então, as superfícies constantes aí no sistema de coordenadas retangulares, elas são planos, né? Paralelos aos planos coordenados. E agora aqui, então, no nosso novo sistema de coordenadas, aí, coordenadas cilíndricas. Quais serão as constantes? Bom, nós teríamos as constantes aí R igual a R0, a θ igual a θ0 e Z ainda, né, igual a Z0. E aí, o que será que acontece quando a gente fixa uma dessas três variáveis e deixa variando as outras duas? Agora, então, aqui para as nossas coordenadas cilíndricas, como é que vai ficar se a gente fixar, por exemplo, o nosso R? O que é o R? É o raio, né, ou a distância até a origem da projeção do ponto. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, um cilindro. A gente fixa essa distância, né, pega um ponto aqui do cilindro, projeta lá no plano XY, faz a distância até a origem. Isso é constante aí no caso igual a 3. E estamos variando o ângulo θ, que é o ângulo formado aqui com o eixo x, ou melhor, até aqui com o eixo x, né, da projeção, e estamos variando ainda a altura. Então, basicamente, nós pegamos essa circunferência de raio 3 e variamos a altura dela, né? E aí formamos aí o cilindro, tá? Se a gente variar, claro, a variável z, que continua sendo a altura, nós temos aí novamente um plano no semi-espaço superior ou no semi-espaço inferior, dependendo aí se a coordenada é positiva ou negativa. Se a gente fixar, aliás, agora, o θ, eu não vou representar aqui no GeoGebra para não confundir, mas ele vai ficar um semiplano, tá? Então, se a gente fixa ali o θ, ele fica um semiplano que inicia no eixo Z. E em vez de representar aqui, eu vou mostrar uma figura. Então, tá aí, gente, o material do professor Matheus, que eu recomendo a leitura, tá? Desse material. Tem lá tudo em mais detalhes, né? Então, aí temos as três coordenadas. Nas superfícies constantes, nós vimos aí que nas retangulares são planos. E aí, nas superfícies cilíndricas, o que a gente vai ter? Vai ter o cilindro aí, quando a gente fixa o raio, o R. O plano paralelo ao plano XY, quando a gente fixa a variável Z. E quando a gente fixa o θ, né, ele fixa esse ângulo, ó, então dá esse semiplano. Observe que lá atrás, no semiplano lá atrás, é θ mais π, né? Que ficaria o de lá de trás. Então, por isso que é só o semiplano aqui, começando ali do eixo Z. E, finalmente, então, vejamos aí para as esféricas, né? O que será as superfícies constantes ρ igual a ρ0, θ igual a θ0 e φ, ou assim, né? φ igual a φ0. Então, veja, ρ é a distância do ponto até a origem. Então, fixando ρ, nós estamos tomando todos os pontos que estão a uma distância fixa, positiva, né, até a origem. Já dá mais ou menos para, intuitivamente, né, ver o que vai dar essa superfície constante. Θ, novamente, nós estamos fixando aqui, e aí variamos o φ e o ρ, né? Então, vamos ver o que vai dar. E o φ, né, estamos fixando a abertura, variamos o ρ e o θ. Então, damos a volta de 0 a 2π. Vamos ver na figura. Então, tá aí, gente, a nossa figura. Claro, quando a gente fixa o ρ, que é a distância do ponto à origem, nós obtemos uma esfera. O θ, nós novamente obtemos o semiplano. E agora, o φ, quando a gente fixa, a gente obtém o cone. É uma folha de cone se abrindo aqui, com essa abertura φ0, tá? E aí, o θ variando, a volta de 0 a 2π. E, né, a distância aí, ρ, também variando. Quando o φ atinge π sobre 2, ou 90 graus, esse cone, então, ele vai se transformar em todo o plano XY, né? E para φ superior de π sobre 2 até π, é a folha do cone fechando lá
embaixo.